Eu vou te fazer uma pergunta política, obviamente. O candidato Henrique Meirelles, ele comemorou ontem a decisão da Justiça Eleitoral que não o proíbe de usar a imagem do ex-presidente Lula na campanha. Meirelles foi ministro de Lula, como a própria propaganda do MDB diz, né? Será que não pega um pouco mal você falar de alguém que está preso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que mais do que falar de alguém que está preso, o Meirelles ele tem procurado ocupar os espaços que ele tem para mostrar a sua biografia, a sua história. Uma história exitosa na iniciativa privada e uma história exitosa no setor público. E no momento que ele mostra a história no setor público, ele tem que vincular o momento que ele esteve no Ministério da Fazenda ou o momento que ele esteve como presidente do Banco Central. Então, eu acho que mais do que vincular a nomes de governo, ele procura mostrar exatamente que em períodos ele participou de governos e a atuação que ele teve. Então, eu acredito que o Meirelles ele tem uma vantagem sobre todos os outros candidatos, que é a bagagem que ele adquiriu. A bagagem que ele adquiriu como grande empresário, ou grande profissional ligado à iniciativa privada, com o êxito que teve, e a bagagem que ele adquiriu tanto no Ministério da Fazenda como no Banco Central. Isto, no meu modo de ver, dá a ele condições de que, assumindo a presidência da República, ele garanta aquilo que é fundamental para o futuro do país, que é a questão da retomada da confiança e da credibilidade. Eu não tenho dúvida, por exemplo, o risco do Brasil está caindo. O risco do Brasil está subindo. Todos os indicadores econômicos aí estão aparecendo com problemas devido a esta instabilidade, a esta... Mas por que, desculpe interrompê-lo, mas por que a chapa que o senhor faz parte esconde Michel Temer? A chapa do qual o senhor faz parte é uma continuidade do governo do MDB atual? Por que escondeu o presidente? Porque ele é o mais impopular da história, por causa das acusações de corrupção que pesam sobre ele? Qual a razão? Professor Vila, eu não acredito que seja esconder o presidente. É mostrar, mais do que mostrar continuidade de trabalho. Por exemplo, tem bons projetos do governo que tem que ter continuidade, eu não tenho a menor dúvida. Se analisar a política econômica do governo, se me disser, olha, é uma política irresponsável na questão fiscal, ela errou demais na questão fiscal, o presidente Meirelles, o nosso candidato a presidente, ele tem responsabilidade em tudo que aconteceu no período que ele ficou à frente do Ministério da Fazenda, e isso tem tido continuidade. Então, tu dizer, há um erro do governo atual, pegou o Estado quebrado, rebentaram com o Estado, quebraram o Estado, quer dizer, o governo Dilma teve erros absurdos que jogaram o país numa situação de recessão, numa situação de crescimento do desemprego, que chegou a mais de 14 milhões de desempregados, uma situação de inflação subindo. Quer dizer, aí assume o Temer e vamos lá. Eu não vou discutir os desacertos, os erros do governo Temer, mas na área econômica ele teve que reverter esta situação. E as medidas tomadas, professor Vila, foram medidas que determinaram uma retomada do crescimento, medidas que determinaram uma derrubada da inflação, medidas que determinaram uma redução da taxa básica de juros, medidas que determinaram uma retomada da geração de emprego. Eu vou desconsiderar isso? Tem programas no governo Temer que eu digo o seguinte, eu como governador do Rio Grande do Sul, criei o Primeira Infância Melhor. Eu vejo vários candidatos a presidente falando em políticas dos 0 aos 6 anos. Dos 0 aos 6 anos. No governo do estado do Rio Grande do Sul, eu criei um programa premiado internacionalmente, copiado pelo Brasil inteiro e copiado pelo governo federal, que é o Primeira Infância Melhor, que deu origem ao Criança Feliz. O que significa isso? Significa dar um atendimento à mulher gestante desde o momento que ela está grávida, que tu vai ter um acompanhamento dos visitadores e depois esse acompanhamento acontece depois de ganhar o nenê. Então este acompanhamento vai até os 6 anos, que é o período onde está sendo formado o cérebro. Mas candidato, desculpe, então esse programa desviou a questão. Não, mas professor Vila, eu ia dizer que é um programa que o governo federal puxou e que tu tem que ter continuidade num programa desses. E as acusações, a última questão, as acusações de corrupção que pesam sobre o governo, como eu perguntei para o senhor, isso não faz com que seja uma das razões que a chapa esconde Temer? Cada um tem a sua forma de agir, sua forma de pensar. Professor Vila, o senhor acredita que se o presidente Temer tivesse o ano passado,
julho, agosto, setembro. Eu não sou conselheiro do presidente, eu tenho uma pessoa que eu tenho uma relação boa com ele, nunca indiquei ninguém para governo, nunca participei de governo, isso não aconteceu com Temer, aconteceu com Lula, aconteceu com Dilma e aconteceu com Fernando Henrique, onde eu fui seu líder do governo. Nunca fiz uma indicação para governo. E acredito o seguinte, se eu tivesse que aconselhar o presidente lá em 2017, eu teria que dizer: presidente, faça o seguinte, diga para a população, convoque uma rede de rádio e televisão e diga o seguinte: eu não serei candidato a nada e não me envolverei na campanha eleitoral. O meu papel é construir, pavimentar uma situação melhor para quem vai assumir em 1º de janeiro de 2019. Não participarei da eleição e as acusações que estão sendo feitas, eu responderei a todos a partir do momento que terminar o meu mandato. Então, eu não tenho preocupação nenhuma, mas me deixem governar. Agora, houve um equívoco. Primeiro, se colocar como candidato a presidente. E depois, eu acho que também, até em algum momento, se envolver no processo eleitoral. Então, eu diria o seguinte: o presidente Temer, ele tem méritos em avanços que se conseguiu na área econômica e em outras áreas de governo, mas ele tem que, passado o seu governo, fazer com que ele explique tudo que está sendo colocado e que ele está sendo acusado. E ele vai fazer isso, não tenho dúvida.